Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Danilo Marinho, eu sou especialista financeiro e aqui eu te ensino como eliminar as suas dívidas e se livrar do estresse financeiro. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o endividamento constante, a tal da bola de neve de dívidas, que você está enfiado e às vezes nem faz ideia que está lá, tá? Ou às vezes tem consciência, mas também não sabe como se livrar disso. Então, se você está nesse cenário, fica aí até o final porque eu vou te mostrar. Nós vamos abordar assuntos extremamente importantes para você conquistar a sua liberdade financeira em menos tempo e se livrar desse ciclo de endividamento constante, ok? Por que que eu abro a câmera e falo sobre isso? Porque eu sou a prova viva de que você consegue sair de um lugar péssimo, que foi onde eu nasci, financeiramente falando, tá? Eu nasci numa família extremamente simples, onde por muitas vezes a gente não tinha nem o básico na mesa para comer, tá? Então, meu pai era motorista, minha mãe dona de casa, a situação em casa era muito difícil. Chegamos a ser despejados e morar de favor. Essa é uma realidade que aconteceu, me dói falar sobre isso, mas é a grande verdade, aconteceu comigo, só que eu superei. Eu saí de lá para uma vida de quase 25 anos no setor financeiro corporativo, tá? Só que no meio do caminho, mesmo tendo um bom salário, mesmo ganhando bem, mesmo cuidando das finanças de grandes empresas na cidade de São Paulo, a minha vida financeira particular afundou. Eu vivia atolado em dívidas, eu vivia pagando o mínimo do cartão, acumulando um monte de juros para o mês seguinte. Eu usava o limite da minha conta do cheque especial como uma extensão do meu salário, e o meu salário não era ruim. Então, eu inicialmente aos 13 consegui um trabalho, nunca mais parei de trabalhar. Prometi para mim mesmo que eu jamais teria uma vida de dificuldade como era na minha infância, só que por algum motivo aí no meio do caminho eu me perdi e comecei a viver atolado em dívidas por muitos anos, tá certo? E aí a minha chave virou certa vez quando eu defini que eu queria me casar e queria morar no meu apartamento eu queria comprar o meu apartamento antes mesmo de casar e queria ele mobiliado. Eu queria me casar com a Érica, que é a minha mulher atual, e eu queria, depois do casamento, já ir direto para a minha casa, para o meu lar. E essa chave virou, né, quando eu defini um propósito, quando eu, enfim, coloquei para a minha vida um propósito definido, foi quando Napoleão Hill diz muito isso, né? Ele usa muito o termo propósito definido, ou seja, ninguém pode parar alguém que tem um propósito definido. E quando essa chave virou, eu comecei a estudar finanças pessoais, finanças e investimentos, e eu consegui, enfim, mudar a minha realidade a partir dali. De um cara que pagava, eu cheguei a pagar boletos atrasados na minha faculdade com cheque. Lembra quando a gente escrevia no cheque bom para? Coloquei ali bom para, 10 dias para frente, né? De quando eu estava pagando a dívida, e quando o cheque caiu não tinha fundos. Então eu transferi um problema de um lugar para outro. O carro que eu tinha era parcelado, mas eu só pagava a primeira parcela vencida para que eu não perdesse o veículo. E a minha vida foi assim por muito tempo. Ela só mudou, a chave só mudou quando eu coloquei um propósito definido na minha vida e passei a estudar finanças pessoais e investimentos. E aí eu passei de um cara endividado, extremamente endividado, para um investidor nacional e internacional. Eu tenho investimentos hoje no Brasil, tenho investimentos nos Estados Unidos, eu invisto em renda fixa, renda variável, eu tenho investimentos em criptomoedas, tá certo? Eu tenho investimento em imóveis fora do Brasil. Então a minha realidade hoje é completamente diferente da realidade que eu vivi no passado. E é por isso que eu abro a câmera hoje e venho falar para você, para que a minha vida possa servir de alguma forma como exemplo para você e fazer com que você se livre desse ciclo, constante de vida, de dívidas, que pode acabar com o seu futuro financeiro. Então, se você está querendo aí buscar uma liberdade financeira e você quer sim ter paz financeira e ver o seu dinheiro sobrar
todo mês para você poder daqui a pouco começar a investir e ter uma vida melhor, fica aí porque hoje nós vamos falar de 3 erros que você comete, e muitas pessoas cometem, afinal de contas, 85% da população brasileira é endividada e 30% desses não consegue pagar as dívidas, ou seja, é inadimplente, tá bom? Então, se você tem consciência disso, você entende que você vive no ciclo do endividamento constante e quer sair disso, aqui é o lugar para você. Agora, se você não faz ideia ainda de que você está aí ou que você está chegando no endividamento constante, eu quero principalmente que você fique aí até o final para entender como evitar que isso aconteça e como sair daí definitivamente, tá bom? Os 3 erros que eu tenho para falar aqui com você hoje são o seguinte, tá bom? Você vai poder aplicar esses conceitos a partir de hoje e ver a sua vida financeira mudar da água para o vinho, ok? Então vamos lá. Pagar uma dívida pegando outra. Erro muito comum, muito constante, acontece sempre. Conheço pessoas e muitas pessoas que estão dentro desse ciclo. O segundo, contar com o dinheiro que ainda não entrou. O dinheiro não entrou na sua conta, mas já está comprometido. Quando ele entrar, você vai ter que pagar a dívida, você não vai ver a cor desse dinheiro, tá certo? E o terceiro erro é você nem fazer ideia do tamanho da dívida, tá certo? Vamos dizer que você foi lá e fez um endividamento, um empréstimo no banco, vamos supor, e você pegou R$3.000, né? E você parcelou ele em 12 vezes. Você sabe o quanto que isso vai refletir no final desse período? Você sabe o quanto de juros está embutido nessa dívida que você acabou de adquirir? Então, se você não sabe, fica aí, nós vamos abordar esse tema, nós vamos falar muito sobre isso. E no finalzinho, você vai ver que valeu muito a pena e que você está caminhando no caminho certo. Eu vou te ajudar com isso e você vai evoluir na sua vida financeira e a sua família também vai agradecer você. O seu eu do futuro vai agradecer você, a sua família vai agradecer você por ter ajustado esses ponteiros hoje. Hoje. Não é amanhã, não é semana que vem, não é mês que vem, não. É hoje. Toma vergonha na cara, ajusta isso porque você merece. Você não merece ver o seu dinheiro entrando todo mês e sumindo sem mesmo saber para onde ele foi. Não conseguir dormir, colocar a cabeça no travesseiro e não conseguir dormir porque está estressado, está estressada, preocupada com o que vai pagar. Isso lá é vida. Dinheiro suado que você ganha todo mês, desaparecendo, não contribuindo para a sua vida ser melhor só porque você está no ciclo do endividamento constante e isso te prejudica. Então fica aí que a gente vai abordar esse tema de maneira muito contundente e de forma que você possa aplicar isso imediatamente. Então vamos lá, vamos abordar então o primeiro dos erros, tá certo? O primeiro dos 3 erros que eu acabei de te falar. O primeiro é você pegar uma dívida para pagar outra, tampar um buraco destampando o outro, cobrir a cabeça descobrindo o pé, não é? Então, quando é que vale a pena? E será que vale a pena fazer isso? Né? Então, o que eu quero te dizer? Primeiro ponto e muito importante, tá bom? Elimina as dívidas assim que você puder. Quanto menos dívida você tiver, menos juros você está pagando para o banco, para as instituições financeiras, que têm o trabalho só de consumir o dinheiro da população através de juros. É isso que os bancos fazem e você tem que se livrar disso. Você não pode estar na algema do endividamento com bancos, cheque especial, cartão de crédito, seguros, tá certo? Então, para você entender quando que uma dívida vale a pena ser paga com outra dívida, eu vou te explicar o seguinte. Imagina uma coisa, eu tenho dados aqui agora atualizados, tá bom? Do Procon e do Banco Central, que o limite do cheque especial, por exemplo, te cobra, ele tem um limite, existe um teto de até 8%, e isso no Brasil hoje, na realidade de hoje, já está quase lá, está 7,96%, ok? Por mês, tá? Eu comprei, para você ter uma ideia, um comparativo, eu comprei o meu apartamento
Eu comprei o meu apartamento há 15, 20 anos atrás, e o meu endividamento, o meu parcelamento, os juros que a Caixa Econômica me cobrava era de 8% ao ano. 8% ao ano, tá certo? E agora nós estamos falando aqui com você, se você tiver uma dívida com limite especial, estiver usando o limite do cheque especial, você vai pagar R$ 7,96 ao mês, o que vai chegar a algo em torno de 135 a 150% ao ano. Se você usa R$ 3.000, por exemplo, no final do ano você quase que pagou R$ 4.500 só de juros para o banco. Se você não está fazendo essa conta aí, para fazer essa conta imediatamente, tá certo? E aí eu quero te dizer o seguinte, isso são informações, tá, do Procon e do Banco Central, são as médias atuais que os bancos cobram se você utilizar o limite do cheque especial. Tá bem? Lembra que eu falei no começo do vídeo que eu cheguei a ter o limite do cheque especial como uma extensão do meu salário? Muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas já contam com aquele dinheiro, quando você olha no extrato e vê lá limite, já acha que aquilo é o seu salário, faz parte do dinheiro que você tem para pagar as suas contas, para pagar o seu custo de vida, e isso é uma ilusão. É uma ilusão que está arrancando o seu dinheiro e mantendo você no ciclo do endividamento constante. Você precisa sair daí o mais rápido possível, tá certo? E a mesma coisa é com cartão de crédito, tá? A mesma coisa é com cartão de crédito. Não tenho as estatísticas e números de juros, mas eu tenho quase certeza que está próximo disso aqui que eu acabei de falar também. Para o cheque especial é quase a mesma coisa para o cartão de crédito. Então, se livrar disso, ter uma vida financeira saudável, significa você equilibrar os seus custos. Eu gosto de agir na causa. A dívida, ela é só o sintoma. Se você está nesse ciclo, significa que tem uma causa aí, uma doença aí, né? Vamos chamar assim, mas tem uma causa que você precisa eliminar para então o sintoma, que é a dívida, poder desaparecer. E a causa está na sua mentalidade, está no seu comportamento de gastos. É importante você ajustar o seu comportamento de gastos para que as dívidas possam desaparecer. Né? Não é assim quando a gente tem a febre, por exemplo, ela é somente um sintoma de repente, uma inflamação. Se a gente não eliminar a inflamação, a febre não vai embora. E é a mesma coisa. Então, nos próximos temas, se você não me curte, segue, compartilhe os meus conteúdos para que você continue recebendo conteúdo de relevância e aquelas pessoas que você gosta também possam receber conteúdos para ajudar na vida financeira. Tá? Curte aí agora, já segue a minha página para você continuar recebendo esses conteúdos e não ficar de fora das dicas que eu tenho para te dar, ok? Então, eu vou dizer o seguinte para você, se você quer hoje eliminar uma dívida, vamos supor que você está nesse ciclo e você tem dívidas com o limite do cheque especial, por exemplo, quando é que vai valer a pena você pegar uma dívida para pagar a outra? Quando os juros dessa dívida que você vai adquirir for menor do que os juros da dívida que você já tem. A gente acabou de falar aqui em juros de 150% ao ano, no limite do cheque especial. Então, se você está atolado, está afundado no limite do cheque especial, vai lá no banco amanhã, e você vai negociar essa dívida. Você vai procurar por um empréstimo pessoal, você vai procurar por alguma opção que o banco possa te dar para você quitar o limite, para você cobrir o limite do cheque especial. Então, se você sentar na frente do gerente e ele te oferecer, por exemplo, uma taxa de 1% ao mês, é um exemplo, tá? Eu não sei como é que está, que proposta que ele pode te dar para você eliminar essa dívida do cheque especial. Mas vamos supor que você está pagando hoje no cheque especial 150% ao ano e de repente o banco te propõe para você pagar 12% ao ano, já vale a pena você pegar uma dívida para pagar a outra.
tá certo? Então o erro que se comete é você pegar uma dívida para pagar outra com um juros ainda maior, e isso acontece demais. Então, se você não estiver atento nas suas finanças, se você não estiver atento nos detalhes do contrato, nos detalhes vai lá no banco e olha, limite, cheque especial, qual é o juros que eu estou pagando, faz as contas, verifica o quanto que o banco debita na sua conta no mês seguinte, depois de você ter usado o seu cheque especial, ou total ou parcial, não importa, faz as contas, você é a pessoa que pode evitar isso. Não sou eu, é você que tem que estar analisando o teu extrato, que tem que analisar o que debita na sua conta todos os meses e para onde o seu dinheiro está indo. Então esse primeiro erro, que é você contratar uma dívida para pagar outra, só vai valer a pena quando os juros da segunda dívida for menor do que o da primeira. Tá bom? Então, se você é desses aí, que está com um cheque especial dessa forma, se você também está pagando o mínimo do cartão todo mês, só paga o mínimo do cartão, o juros está te comendo pelas beiradas. Né? Então vai analisar o quanto você está pagando de juros por cartão de crédito e verificar se vale a pena você sentar na mesa com o gerente para negociar essas dívidas, tá bom? Vale a pena sentar com o gerente para negociar essa dívida por um juros menor. Não deixa os juros do banco consumir o seu dinheiro. O dinheiro suado que você trabalha para ganhar, e é tão duro. Eu sei o quanto é duro. Eu trabalhei na cidade de São Paulo por 25 anos, quase 25 anos. E eu pegava um metrô lotado, ônibus lotado, e já fui pendurado em porta de ônibus para ir para o trabalho. E o meu salário não foi, naquela época, eu não dei o devido valor para ele, e eu me enfiei em dívidas e demorei para sair de lá. Então não deixe esse erro acontecer com você. Valoriza o dinheiro que você ganha, valoriza o teu salário, valoriza e preserva a saúde financeira da sua família, tá bom? Se vai negociar uma dívida, analisa os detalhes, vê se os juros é menor e já elimina essa dívida. Se está com cheque especial, vai lá e faz um empréstimo pessoal e paga as juros, o endividamento maior. Então vamos entrar agora no segundo erro que mantém você no ciclo da dívida constante. Contar com dinheiro que você ainda não recebeu. Contar com o ovo no C da galinha, não é assim que a gente fala? Então você gasta o seu salário antecipadamente quando você usa, por exemplo, o cartão de crédito. Eu tive um caso na família, que foi com meu pai, que deu entrada na aposentadoria, não é? E levou um tempo, um processo para isso ser feito, etc e tal, com advogados, para esse dinheiro poder entrar, mas quando o dinheiro entrou, já estava quase todo comprometido com dívidas. Então, contar com o dinheiro que você não recebeu ainda e já se endividar, já comprometer esse dinheiro, é uma falha muito grande. Usar o cartão de crédito está aí, é a forma mais clássica de você antecipar um gasto contando com dinheiro que você não tem. E aí você fica preso nesse hábito de você antecipar, sempre estar antecipando dívidas antes do dinheiro entrar. O que eu aconselho você a fazer é que você só compre. Se você é um endividado, se você está endividado, você está até a tampa com dívida, você só vive nesse ciclo, você não tem o direito de fazer mais dívidas. Você não tem o direito de antecipar mais. O que você tem que fazer? Você só vai gastar se você tiver o dinheiro. Você só vai gastar se o seu salário entrou na conta. Você não vai antecipar mais gastos. Você vai começar a tratar das suas finanças, você vai começar a olhar para o seu orçamento familiar, e isso é um exercício que eu vou propor para vocês ainda. Fica aí, segura, aguarda até o final, porque eu vou propor um exercício que vai ajudar você a organizar isso de forma melhor, para você parar de antecipar os gastos contando com dinheiro que você não tem ainda. Eu fiz muito isso. Lembra quando eu falei para vocês que eu paguei as parcelas da faculdade atrasadas com um cheque? Foi uma forma de antecipar um gasto de um dinheiro que eu não tinha.
Eu antecipei ali o pagamento da dívida, mas eu não tinha grana na mão ainda e nem tive no futuro, porque o cheque voltou. Eu jamais repito esse erro. Eu não tenho mais esse tipo de problema hoje. E eu quero que você não tenha também. Eu quero que você se organize financeiramente a ponto de que você não comprometa o seu salário com dívidas já futuras, tá certo? Então, o cartão de crédito é uma forma de você fazer isso. Usar o limite do cheque especial da conta, que a gente acabou de falar no primeiro erro, é a mesma coisa. Nada mais você está tirando um dinheiro do lugar para antecipar um gasto que você não conseguiu segurar por impulso, por questões emocionais e de mentalidade, e aí você comprometeu novamente a sua vida financeira por conta disso. Então vamos evitar isso para que você não entre ou que você consiga sair desse ciclo das dívidas constantes, tá bom? O terceiro erro é você não saber o tamanho real da sua dívida. Olha que falha aí. Fez a dívida, mas não sabe o tamanho. Pegou emprestado, mas não sabe nem quanto vai pagar no final do período. Não sabe quanto juros está embutido aí, quanto está saindo do seu dinheiro suado para pagar essa dívida. Porque você não faz ideia, fez por impulso, comprou tênis, comprou bolsa, não é? Comprou, tem 3, 4, 5 assinaturas. É YouTube, é Spotify, é Netflix, é ChatGPT agora. E aí, como é que faz? Sim, como é que faz? Você continua deixando ser controlado pelo dinheiro ao invés de controlar o seu dinheiro? Eu falei aí estatisticamente que 85% da população brasileira está endividada e você certamente está nesse meio. Será que você também está dentro dos 30% que não está conseguindo pagar nem as suas dívidas? Está endividado, mas não consegue nem pagar. Tem endividados que têm dívidas e está de maneira controlada e consegue pagar as dívidas todo mês sem ter dor de cabeça. Ou melhor, tem dor de cabeça, porque todo mundo que tem dívida tem dor de cabeça, mas pelo menos consegue pagar a dívida. Né? Em que lugar, em que situação que está você aí agora? Você é um endividado que está pagando as suas dívidas, está sofrendo, mas está pagando? Ou você é um endividado que está dentro dos 30% que está inadimplente? Que continua adquirindo dívida e não consegue pagar a que tem e ainda continua gerando mais, está deixando o dinheiro te controlar. Quem é você? Quem é você aí na fila do pão, né? Vamos falar assim. Como é que está a sua situação? E você sabe o que é pior de tudo isso? É que mais da metade dessa galera, desse pessoal que está endividado, assume que não tem conhecimento de finanças. Como é que pode, no mundo de hoje, no mundo atual, com tanta informação, com a internet aberta, com tanta coisa disponível, tanta informação gratuita na internet, você só precisa sentar a bunda na cadeira e pesquisar e analisar, buscar esse conhecimento, curte os meus conteúdos, compartilha, segue, porque você vai continuar recebendo conteúdo de relevância para mudar a sua condição. Não adianta vir falar que não tem formas de conseguir conhecimento. O conhecimento está aberto, está na internet, todo mundo pode ter acesso. Como é que pode 50% dessa galera que está endividada assumir que não tem conhecimento financeiro? Não dá para aceitar essa realidade. E eu não quero que você esteja e continue nessa realidade. Sai daí desse lugar. Quanto mais rápido você sair desse lugar, mais paz financeira você vai ter de forma mais rápida. Daqui a pouco. É uma questão de mentalidade, de buscar conhecimento, de abrir a internet, de ler um livro. Quantos livros estão aí disponíveis para a gente poder adquirir o mínimo do conhecimento, poder aperfeiçoar, poder melhorar, ajustar controle, ajustar mentalidade. Tudo que envolve finanças está associado à mentalidade, a comportamento, a gasto por impulso. Está implantado na gente desde quando a gente era mais novo. Quantos de vocês aí não teve pais que falavam que o dinheiro era sujo? Não é assim? Não põe a mão nesse dinheiro não, que é sujo. Por que você está pegando esse dinheiro? É sujo. Depois vai pôr a mão na boca, vai pôr a mão na comida. O dinheiro é sujo. Inconscientemente, aquela informação
fica ajustada no nosso cérebro que o dinheiro é uma coisa ruim e que a gente não pode ter ele, que ele não pertence a nós, porque ele é uma coisa ruim, eu não quero, inconscientemente. Mesmo que você não queira assumir, que você não saiba disso, mas essa é a verdade. E aí você se torna uma pessoa que não vai na direção do dinheiro, da abundância, do crescimento, porque o dinheiro é ruim. E aí se o dinheiro é ruim, não tem problema você gastar, porque ele entra aqui, já sai ali mesmo e está tudo bem, e eu continuo vivendo, continuo no sufoco, e a minha família vai pagando o preço. O meu eu de amanhã também vai pagar o preço e está tudo certo, não é assim que a gente fala? A informação está gratuita, tá? Aqui no meu perfil você encontra tanta coisa gratuita para você aperfeiçoar, para você melhorar as suas finanças. Então, a partir de hoje, eu não quero mais você dizendo que não tem, que você faça parte dessa estatística, assumindo que não entende de finanças. Acabou isso. Acompanha. Acompanha e aprende que dá para você entender, aplicar e evoluir, tá certo? Eu quero que você tenha uma vida próspera, eu quero que você cresça financeiramente, que seja livre financeiramente. Mas vamos começar do passo a passo. Tem que começar a eliminar as dívidas, tem que começar a gastar menos, gastar o que tem, eliminar essas dívidas, fazer uma reserva de emergência. Né? Imagina você eliminando todas as suas dívidas. Aí a gente vai falar de reserva de emergência, que é onde você vai guardar o dinheiro para a sua... Você vai pegar os seus custos mensais, vão multiplicar por 6 ou por 12, dependendo do planejamento que você quiser fazer, e vamos montar a sua reserva de emergência, que é caso você tenha um problema no teu emprego, você não possa trabalhar, sofre um acidente, Deus o livre, ou então você perde o teu emprego, ou então vocês são um casal, o marido e a mulher trabalham, e de repente um perde o emprego, e aí como é que fica o orçamento familiar? Né? Se a soma dos dois salários é o suficiente, vocês estão ali no 0 a 0, né? Então soma os dois salários e é exatamente igual à linha de despesas do mês. Como é que fica se um de vocês perder o emprego e não tiver uma reserva de emergência para cobrir o mês seguinte? Que paz que você consegue ter? Que paz financeira, que paz de mente você consegue ter? Então vamos ajustar, vamos fazer isso, eu vou te ajudar, vamos nessa caminhada juntos aí que eu vou ajudar você a sair disso aí, tá certo? Você não está sozinho, mas continuar assim é uma opção sua, tá bom? Eu estou aqui aberto, dando meu exemplo, dando minha história e mostrando conceitos básicos, muito básicos, para que você mude a sua vida financeira definitivamente, tá certo? Então, o que eu vou propor para você agora vai ser um exercício muito simples, tá bom? Mas que pode, como eu disse, mudar o rumo da sua vida definitivamente. Eu quero que você pegue aí agora um papel e uma caneta básico, sem planilha. A gente não vai tratar aqui de planilha complexa, cheia de fórmulas. Eu tenho esse tipo de material, eu tenho essa forma também de ensinar, mas eu quero propor aqui nesse momento uma coisa simples para você já fazer imediatamente, porque é isso que eu falei no começo da live, no começo do vídeo, para que você já aplique no seu dia a dia. Então pega o caderno, pega a caneta e você endividado, você endividada, vai listar todas as dívidas que você tem. Eu quero que você coloque todas as dívidas que você tem do lado esquerdo, o valor de cada um, põe lá, dívida 1, o valor, dívida 2, o valor, tá certo? E aí você vai colocar na frente disso o valor da parcela. Qual o valor da parcela que você está pagando para cada dívida, tá certo? E aí você vai marcar com uma estrela ou com X, da forma que você quiser, vai fazer um círculo, vai pintar de amarelo, de vermelho, aquela que mais te incomoda, aquela que mais te tira o sono, tá bom? Vamos lá, você está numa situação difícil. De repente você tem 2, 3, 4 dívidas, e aí você está nessa bosta, você não sabe o que fazer. Você está completamente atolado atolado e não consegue se mover, está numa areia movediça e não sai do lugar. Vamos lá, vamos colocar luz nisso aí, vamos abrir seus olhos, vamos pegar a pior dívida, tá bom? Aquela que te tira o sono de verdade, aquela que você põe a cabeça no travesseiro e não consegue dormir. Tá bom? Pensa nela que você vai encontrar. E aí, só de você fazer isso, você já vai começar a sair do modo sobrevivência, porque você vai identificar aquilo que te incomoda. E essa é a proposta do exercício de agora, tá bom? Anota suas dívidas, pega aí, coloca cada uma delas, pega a pior que você tem
e você vai identificar essa dívida. É ela de limite de cheque especial? Então eu já te falei o que você vai fazer, está lá em cima. Amanhã você vai no banco, seja qual for o seu banco, seja o Santander, o Bradesco, o Itaú, seja qual banco for, você vai sentar na frente do cliente, do gerente, e vai negociar essa dívida, pegando uma dívida de juros mais baixo. Tá certo? Analisa os detalhes. Está com dúvida? Volta aqui na minha página, escreve aí, coloca um comentário, eu te ajudo. Bota um print das cláusulas, eu te ajudo com isso também. Tá bom? Eu quero te ajudar a se mover na direção de uma vida mais saudável. Mas eu quero que você sente na frente do gerente e você vai falar para ele que você quer negociar essa dívida por uma dívida de juros mais baixo. Vai olhar os termos do contrato, tá bom? E aí se os juros for menor, as parcelas vão cair de valor, tá certo? Se for cheque especial, aquele valor que cai do que o banco desconta de você todo mês, vai ser muito menor, tem que ser muito menor do que a parcela do novo endividamento que você está assumindo, tá bom? Então faz isso por você, faz isso pela sua família. Vai amanhã, pega essa dívida, a pior dívida que você tem, e vai no banco para negociar ela amanhã por uma dívida mais baixa, tá bom? Só de fazer isso você realmente vai sair do escuro e vai começar a acender as luzes para uma vida financeira mais saudável, mais equilibrada, tá bom? E com menos sofrimento, porque quem vive endividado eu sei como é que é. Eu vivi lá, eu estive lá por muito tempo. Eu cheguei a brigar, discutir com a minha esposa, com a minha família, com os meus amigos, só vivia estressado, nervoso. Não é? Porque a gente não tem paz. A gente não tem paz, a gente não consegue andar para frente, não consegue fazer planos. Quem é que está atolado em dívidas até o pescoço e consegue planejar, fazer o planejamento com a família, uma viagem, não é? Um fim de semana de diversão? Quem é que consegue? E se você está fazendo isso e está conseguindo fazer tudo isso tranquilamente, está endividado até o pescoço, mas está viajando, está fazendo passeios, etc. e tal, está errado. Precisa sentar, precisa corrigir, precisa ajustar, e aí depois você vai tratar de você se divertir da maneira que tem que ser, tá bom? Isso é para quem está endividado e não consegue pagar as dívidas, gente. Tá bom? Você que está endividado aí, está conseguindo pagar tudo direitinho, vai seguindo, vamos melhorar isso, né? Mas já está um pouco mais adiantado. Agora quem está lá no fundo, não está tendo solução nenhuma, não consegue sair das dívidas para nada, não tem nem o direito de planejar nada de viagem, de diversão. Tem que eliminar tudo isso primeiro. É duro de ouvir isso, essa é a realidade. É a realidade, você tem que mudar isso. E você tem que mudar isso porque eu vou falar uma coisa para você, esse é só o começo. Esse exercício que eu te propus é só o começo. Tá? Não vai acreditando que você fazendo isso vai resolver todos os problemas. É como eu falei, o sintoma é a dívida, mas eu vou te ajudar. Nos meus conteúdos eu te ajudo a você tratar da causa. Tá bom? Eu estou dando aqui uma dica para você como te aliviar um pouco, um refresco, te tirar daquela situação de pânico, de desespero com a dívida. Tá? Mas isso é só o começo. Então, se você não mudar a sua mentalidade, você pode até quitar as dívidas, dessa forma que eu estou dizendo. Mas daqui a pouco, daqui 3 meses, daqui 6 meses, você volta para lá. Porque a gente precisa ajustar a mentalidade. A gente ajusta número, ajusta os gastos, mas se a mentalidade não for ajustada, você volta para lá. E você fica sempre nesse ciclo infindável, né? Que é o ciclo das dívidas constantes. Então, vamos fazer isso direitinho, vamos mudar essa realidade, tá bom? O que eu costumo ensinar aqui, ele vai além da dívida, muito além da dívida, e você que acompanha o meu conteúdo vai ver isso e vai acompanhar, tá bom? Eu sempre falo sobre construir uma nova forma de lidar com o seu dinheiro, e isso vai ajudar você a lidar também com a sua vida de modo geral, tá bom? Então, na quinta-feira, mais ou menos aí às 8 horas, eu volto com um novo episódio, um novo tema para compartilhar com vocês um pouco mais da minha história através desses temas, né? A gente vai falar sobre o erro silencioso, anota aí,
Coloca aí, quinta-feira às 8 horas, vou lá no canal do Danilo e vamos lá no Sobrou na Conta para a gente aprender qual é o erro silencioso que faz o seu dinheiro sumir sem você perceber. Olha aí que tema interessante. Qual é o erro que faz o seu dinheiro sumir sem você perceber? Você não sabe, mas eu vou te mostrar. Eu vou te falar e a partir de quinta-feira nunca mais você vai cair nessa cilada. A partir de quinta-feira você vai entender e vai transformar essa realidade na sua vida. Tá entendendo? Se você sente que você precisa virar esse jogo, aí você volta e você acompanha o conteúdo. Se você não está nem aí, se você não identificou isso, ou se você identificou, mas não quer saber, esse aqui não é o lugar para você. Eu falo para as pessoas que estão interessadas a mudar de vida, que estão realmente comprometidas com a vida, com a sua liberdade financeira, com a liberdade financeira da sua família, das pessoas mais próximas, de quem você cuida, dos seus filhos. Caso você seja avô dos seus netos ainda, por que não? É com essas pessoas que eu quero conversar. Quem não tiver interessado pode ir embora, não precisa estar aqui. Eu quero falar com quem está comprometido. Eu me comprometo com quem está comprometido e os meus conteúdos são focados para esse tipo de pessoa, tá certo? Então, comenta aí, coloca aqui embaixo, chega. Eu quero sair das dívidas. Comenta nesse vídeo, chega, eu quero sair das dívidas. Para eu saber que você está realmente comprometido, comprometida a sair dessa situação, tá bom? Enquanto você se acostumar com o sufoco, olha que frase legal, enquanto você se acostumar com o sufoco vai se acostumar com você. O sufoco está acostumado em ter você ali e você não consegue se livrar. Enquanto você não mudar essa realidade, a sua realidade financeira não muda, tá certo? Então, eu quero te dizer o seguinte, quanto mais você sabe, mais dinheiro você pode fazer. Foi um prazer estar aqui com vocês por esse tempo. Quinta-feira de novo, às 8 horas, estamos juntos. E lembre-se, novamente vou repetir, quanto mais você sabe, mais dinheiro você pode fazer. E eu posso te ajudar nisso. Te vejo na próxima dica. Até lá.